Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Ereshkigal. Ereshkigal, também conhecida como Irkala ou Alatu, é a rainha da Grande Terra, uma deusa da mitologia mesopotâmica, a rainha dos mortos da Mesopotâmia que governa o submundo. Ela era responsável por manter os mortos dentro de seu reino e impedir que os vivos entrassem e aprendessem a verdade sobre a vida após a morte. Ela era a deusa de Kur, a terra dos mortos ou submundo, segundo a mitologia suméria. Em mitos posteriores, dizia-se que ela governava Irkala ao lado de seu consorte, Nergal. Às vezes, seu nome é dado como Irkala, da mesma forma que o nome Hades era utilizado na mitologia grega tanto para o submundo como para seu governante. E às vezes é dado como Nikingal, como literalmente Senhora da Grande Terra. No encontro dos mortos, Ereshkigal reinou em seu palácio, à espreita dos infratores e de guarda sobre a fonte da vida, para que nenhum de seus súditos a roubasse e escapasse de seu governo. Seu poder se estendeu à terra, onde em uma cerimônia mágica, ela libertou os enfermos possuídos por espíritos malignos. Não existe iconografia conhecida de Ereshkigal, ou pelo menos nenhuma universalmente aceita. O Burney Relief, também conhecido como a Rainha da Noite, datado do reinado de Hammurabi, de 1792 a 1750 antes da Era Comum, é frequentemente interpretado como uma representação de Ereshkigal. O relevo em terracota retrata uma mulher nua com asas apontando para baixo, apoiada nas costas de 2 leões e flanqueada por corujas. Ela detém símbolos de poder, e por baixo dos leões existem imagens de montanhas. Esta iconografia sugere fortemente uma representação de Ereshkigal, mas os estudiosos também interpretaram a obra como uma homenagem a Inanna ou a Lilith. Já tem vídeo sobre Lilith aqui no canal, você pode dar uma olhadinha lá também. Embora o relevo provavelmente retrate Ereshkigal e existam outros relevos semelhantes dessa mesma figura com detalhes variados, não seria surpreendente encontrar poucas imagens dela na arte. Ereshkigal era a divindade mais temida no panteão mesopotâmico porque representava o destino final de alguém do qual não havia retorno, da mesma forma que Hades, como eu conto no vídeo sobre ele. Na crença mesopotâmica, criar uma imagem de alguém ou de algo era chamar a atenção do sujeito, e acreditava-se que as estátuas dos deuses abrigassem os próprios deuses. Por exemplo, as imagens nos selos cilíndricos das pessoas teriam propriedades amuléticas. Uma estátua ou imagem de Ereshkigal, então, teria direcionado a atenção da rainha dos mortos para o criador ou proprietário, e isso estava longe de ser desejável. Para seus devotos, sua aparência é de uma beleza sombria e real. Ela é uma mulher pálida, com quase 30 anos, cabelos pretos longos e lisos, olhos castanhos escuros, maçãs do rosto salientes e feições dignas. Ela costuma usar um vestido preto longo e fino, muito elegante. Seu palácio é majestoso e sombrio, feito de pedra preta polida e fica no alto do centro dos fundos do reino. É um domínio muito vasto, mas o próprio submundo é muito mais vasto, pois contém todos os reinos de todos os deuses quitônicos. No geral, o submundo é um reino maior do que a própria terra. Seu nome se traduz como Rainha do Grande Abaixo, ou Senhora do Grande Lugar, Senhora da Grande Habitação Inferior, ou ainda Senhora dos Vastos Caminhos. Tal nome indica que ela é uma rainha do inferno, pois vastos caminhos, tanto como terras vastas, eram eufemismos para se falar do inferno. Terra para compartilhar caminhos são infindáveis e sem rumo certo, essas terras. Assim,
Ereshkigal é uma rainha de Kur-nu-gia, ou a terra do não retorno. Ereshkigal era apenas uma das várias divindades consideradas governantes do submundo na Mesopotâmia. Ela era a única que poderia julgar e dar leis em seu reino. O submundo em muitas culturas era governado por um deus, mas Ereshkigal manteve a posição de governante do submundo, mesmo depois que os deuses suplantaram as deusas, e Nergal foi dado a ela como consorte. Alguns pesquisadores acreditam que Ninazu originalmente cumpriu essa função, com Ereshkigal apenas se tornando a governante significativa da Terra dos Mortos, na imaginação suméria, em um momento posterior. No entanto, as crenças relacionadas a essa esfera eram tanto amorfas, e é possível que inicialmente não houvesse uma única versão universalmente aceita de conceitos míticos e culturais relevantes, com várias divindades, masculinas e femininas, governando o mundo inferior nos sistemas de crenças de várias áreas e períodos de tempo. Ereshkigal é mencionada pela primeira vez no poema sumério A Morte de Ur-Nammu, que data do reinado de Shulgi de Ur, nos anos mais ou menos entre 2029 a 1982 antes da Era Comum. Ereshkigal era, sem dúvida, conhecida antes, no entanto, e muito provavelmente durante a época do Império Acadiano, 2334 a 2218 antes da Era Comum. Seu nome acadiano, Alatu, pode ser referenciado em fragmentos anteriores ao reinado de Shulgi. Na época do antigo período babilônico, entre 2000 a 1600 antes da Era Comum, Ereshkigal era amplamente reconhecida como a Rainha dos Mortos, dando apoio à afirmação de que o relevo da Rainha da Noite do reinado de Hammurabi a retrata. Embora as deusas tenham perdido seu status posteriormente na história da Mesopotâmia, as primeiras evidências mostram claramente que as divindades mais poderosas já foram mulheres. Em listas posteriores de deuses da Babilônia, Ereshkigal detinha um status sênior entre as divindades do submundo, governando a categoria dos chamados deuses cobra transtigridiana, como Ninazu, Tishpak, Istaran e o deus elamita Inshushinak, na Mesopotâmia, conhecido como quase exclusivamente na vida após a morte, nesse contexto. Enquanto Nergal, que cumpria funções análogas no norte na época dos Sumérios, tinha uma comitiva de deuses menores de guerra e demônios de doenças. A ideia de Nergal e Ereshkigal como um casal provavelmente surgiu da necessidade de reconciliar as duas tradições. Apesar de ser a rainha do inferno e governante dos demônios e dos deuses obscuros, Ereshkigal é uma das grandes deusas Anunnaki, a quem Anu delegou o dever de ser uma juíza das almas dos mortos. Ela é quem julga o caso dos homens, mesmo depois de já sendo julgados pelo grande conselho dos 12 deuses, como aconteceu com Enlil, quando cometeu seu crime de violentar a jovem deusa Ninlil. A palavra grande aplicada a seu reino deve ser entendida como vasto, não excepcional, e se refere à terra dos mortos, que se pensava estar abaixo das montanhas do pôr do sol a oeste e era conhecida como Kur-nu-gia, a terra dos sem retorno, ou como Irkala. Após sua rainha, Kur-nu-gia era de um reino imenso de escuridão sob a terra, onde as almas dos mortos bebiam de poças de lama e comiam poeira. Ereshkigal governava essas almas a partir de seu palácio Ganzir, localizado na entrada do submundo e guardado por 7 portões que eram mantidos por seu servo fiel, Neti. Ela governou seu reino sozinha, até que o deus da guerra Nergal, também conhecido como Erra, se tornou seu consorte e co-governante durante 6 meses do ano. Em uma versão da história, Nergal é seduzido pela rainha ao visitar o submundo e abandona-a após 7 dias de namoro, porém ele retorna para ficar com ela 6 meses por ano. Versões da história foram encontradas no Egito, entre as cartas de Amarna,
datando do século XV antes da Era Comum, e em Sultantep, local de uma antiga cidade assíria, datada do século VII antes da Era Comum. Porém, a versão mais conhecida data do período neobabilônico, 626 a 539 antes da Era Comum, e mostra Enki manipulando os eventos que enviou Nergal para o submundo como consorte da Rainha dos Mortos. O motivo pelo qual Ereshkigal se tornou a Rainha do Inferno é de certo modo obscuro. Alguns empregam sua figura Ninlil, de modo que após ter sido violada, ela morre e então se torna a severa rainha do mundo inferior, passando a se chamar Ereshkigal. Outros textos antigos contam que por sua vontade ela abandonou o seio de Namu e partiu para descobrir o destino de Kur, e outros irmãos que partiram para o além-mundo das coisas vivas, e lá chegando, tornou-se uma rainha dos deuses infernais. Ereshkigal era filha de Anu, o senhor antigo do céu, e Namu, a senhora dos oceanos. Ou seriam Nana e Ningal, implicitamente seguindo a genealogia mais comum de Inanna. No antigo poema sumério A Descida de Inanna ao Submundo, Ereshkigal é descrita como a irmã mais velha de Inanna. A deusa Ishtar se refere a Ereshkigal como sua irmã mais velha no hino sumério A Descida de Ishtar, que também estava no mito babilônico posterior, também chamado Descida de Ishtar. A viagem e retorno de Inanna Ishtar ao submundo é o mais conhecido dos mitos sobre Ereshkigal. No entanto, elas não eram comumente associadas entre si. Ela seria irmã gêmea de Enki, ou seria irmã de Utu e Inanna, irmãos mais novos de acordo com a descendência de Inanna. Ereshkigal era a mãe da deusa Nungal, da mitologia suméria, e em um texto mágico tardio, seu filho com Enlil seria Nantar, seu Sukal, ou vizir. Com Gugalana, seu filho era Ninazu. Quanto a seu consorte, poderia ser Ninazu, Gugalana e mais tarde Nergal, o único companheiro que concordou em permanecer com ela no reino dos mortos. Em algumas versões do mito, Ereshkigal governa o mundo inferior sozinha, mas em outras versões ela governa ao lado de seu marido subordinado a ela, chamado Gugalana. Gugalana, o grande touro do céu, que foi morto pelo herói Enkidu na epopeia de Gilgamesh, não tinha uma identidade fixa. Na descida de Inanna, ele morre antes dos eventos do mito. Em algumas inscrições, ele é o pai de Ninazu. Eventualmente, esse nome também se tornou um título de Nergal. Ereshkigal tinha sob seus serviços divindades diversas obscuras, entre elas Rusbizak, sua secretária, e o já mencionado Nantar, seu vizir e mensageiro, deus do destino e da sorte. Embora obscura em textos de culto, Ereshkigal foi proeminente na literatura mítica. Os dois principais mitos envolvendo Ereshkigal são a história da descida de Inanna ao mundo inferior e a história do casamento de Ereshkigal com o deus Nergal. Outros mitos também a associam a deuses como Ninazu, originalmente conhecido como seu marido, mais tarde um filho, e Ningishzida. Ereshkigal tornou-se uma deusa célebre por mitos como o de seus casamentos com Nergal e a descida de Ninlil, e de sua irmã Inanna ao inferno para recuperar seus esposos. O mito de seu casamento com Nergal possui duas versões conhecidas, embora elas difiram apenas em detalhes relacionados à motivação das divindades envolvidas, e tanto a estrutura do enredo quanto o resultado final são os mesmos. Certa vez, os deuses ofereceram um banquete, ao qual Ereshkigal, às vezes chamada de Alat, como rainha do submundo, não pôde comparecer. Kaká, um dos mensageiros de Anu, análogo a Papsukal ou Ninshubur, a convidou a enviar um mensageiro e, devido à sua fotofobia, ela recusou o convite e enviou seu mensageiro, Nantar, em seu lugar. Seu comportamento enfureceu Anu e Ea, e a raiva deles se voltou contra sua amante.
Nantar foi bem tratado pela maioria, com exceção de Nergal, que o desrespeitou. Como resultado disso, Ereshkigal exigiu que Nergal fosse enviado ao submundo para espiar. Em uma versão, ela planejou matar Nergal quando ele chegasse ao submundo, mas esse detalhe está ausente nas outras duas cópias. Nergal viaja sob o conselho de Ea, que o avisa para não se sentar, comer, beber ou se lavar enquanto estivesse no submundo, bem como não fazer sexo com Ereshkigal. Seguindo seu conselho, Nergal viaja para o submundo junto com 14 demônios. Quando ele chega, o porteiro Net recebe ordens de Ereshkigal para deixá-lo passar pelos 7 portões, despindo-o de tudo, até a sala do trono. Mas em cada portão, Nergal posta 2 demônios. No entanto, embora não tenha problemas em respeitar todas as advertências, Nergal sucumbe à tentação e fica com a deusa por 6 dias. No 7º, ele foge de volta ao mundo superior, e isso deixa Ereshkigal chateada. Nantar é então enviado para trazer Nergal de volta, mas Ea disfarça Nergal como um deus menor, e Nantar é enganado. Ereshkigal finalmente percebe o engano e exige que Nergal volte novamente, ameaçando abrir os portões do submundo e permitir que os espíritos dos mortos invadam o mundo dos vivos se suas exigências fossem ignoradas. O deus concorda em entregar Nergal para ela novamente. Na mesma versão em que Ereshkigal planejava matar Nergal, quando ele chega ao trono, ele derruba Nantar e arrasta Ereshkigal para o chão. Ele está prestes a matá-la com seu machado quando ela implora por sua vida. Ela promete ser sua esposa e compartilhar seu poder com ele. Ele concorda. No entanto, Nergal ainda deve deixar o submundo por 6 meses. Então Ereshkigal devolve a ele seus demônios e permite que ele atravesse o mundo superior por aquele tempo, e após o qual ele retorna para ela. Outra versão, o mito tem um final menos violento. De acordo com a assirióloga Alina Gadot, as duas divindades parecem se reunir e viver felizes para sempre. E o mito se conclui com a frase: eles entraram impetuosamente no quarto de dormir. Fecha aspas. Em ambas as versões, Nergal acaba se tornando um rei do submundo, governando ao lado de Ereshkigal. Ou ainda, Anu e Ea enviaram Nergal para punir Ereshkigal. Ele puxou a rainha pelo cabelo do trono a fim de decapitá-la, mas suas orações por misericórdia o impediram, e Nergal fez dela sua esposa. Certa vez, ao enviar Nantar como seu representante para estar com Anu e os demais Anunnaki, foi ofendida pelo jovem deus Nergal, que se recusou a reverenciar Nantar em honra dela. A gente já viu aqui. Todos os deuses temeram pelo destino de Nergal, pois Nantar contaria sua senhora, tamanha desfeita. Mas Nergal pouco se importou, afirmando que não daria préstimo a uma deusa a quem ele nunca tinha visto. Porém, sua empáfia durou até que Enki lhe advertiu sobre o tremendo risco que corria, já que os poderes de Ereshkigal eram imensos. Por conselho de Enki, Nergal desceu até o inferno para se desculpar e acabou apaixonado por sua beleza fulminante. Ereshkigal, a quem ele julgava ser uma velha, senil e horrenda, ele acabou se rendendo a seus encantos. No caso de Ninlil, anterior a Nergal, a donzela, mesmo ofendida e violentada por Enlil, ela decidiu descer até o inferno para convencer Ereshkigal a devolver sua vida, já que no fundo ela o amava. Por fim, teve a vez de Inanna Ishtar de atravessar os 9 portais do reino do inferno e ver o rosto de Ereshkigal, e aparentemente procurando estender seus poderes por lá. Inanna, por sua realeza, beleza e nobreza, julgou que poderia enfrentar a irmã e exigir o retorno de Dumuzi, seu esposo. Quando Net, o guardião do submundo, informa Ereshkigal que Inanna está nos portões do submundo, exigindo ser deixado entrar, Ereshkigal responde ordenando que Net feche os 7 portões do submundo e abra cada portão separadamente, mas somente depois que Inanna removesse uma peça de roupa. Inanna passa por cada portão, removendo uma peça em cada um deles.
Com mãos de ferro, Ereshkigal submeteu Inanna a todos os tipos de dor e humilhação diante de cada portal, nos quais ela era obrigada a se despir de alguma joia ou peça de roupa, até que ela chegou nua e humilhada diante do trono da soberana infernal. Finalmente, depois de passar por todos os 7 portões, ela, se encontrando nua e impotente porque perdeu um de seus itens mágicos, estava diante do trono da deusa do submundo. Os 7 juízes do submundo julgam Inanna e a declaram culpada. Inanna é morta e seu cadáver fica pendurado em um gancho no submundo para que todos vejam. O ministro de Inanna, Ninshubur, no entanto, implora a vários deuses e finalmente Enki concorda em resgatar Inanna do mundo inferior. Depois de 3 dias e 3 noites esperando por Inanna, Ninshubur segue os comandos da deusa, vai até o deus pai de Inanna, Enki, para obter ajuda e recebe 2 Gala, são demônios andrógenos, para ajudá-la a devolver Inanna à terra, revivendo Inanna com a comida e a água da vida. Os Gala entram no submundo como moscas e, seguindo as instruções específicas de Enki, ligam-se intimamente a Ereshkigal. Os seres assexuados escoltam Inanna do submundo, mas uma horda de demônios furiosos segue Inanna de volta ao submundo, exigindo levar outra pessoa para o submundo para substituir Inanna. Eles inicialmente querem que seja Ninshubur, mas Inanna repreende essa ordem, afirmando que ela não vai entregar um subordinado leal a eles. No entanto, quando ela descobre que seu marido, Dumuzid, não lamentou sua morte, ela fica irada com ele e ordena que os demônios o tomem como seu substituto. Não fosse pela intercessão de Enki, ao criar da sujeira sob suas unhas o belo mensageiro a Susunamir, para interceder e resgatar Inanna, ela teria ficado morta para sempre. A Susunamir convenceu Ereshkigal a restituir a vida de Dumuzi e Inanna. Inanna e Ereshkigal representam polos opostos. Inanna é a rainha do céu, mas Ereshkigal é a rainha de Irkala. Teoriza-se que a história da descida de Ishtar é contada para ilustrar a possibilidade de uma fuga de Irkala, enquanto o outro mito pretende reconciliar a existência dos 2 governantes de Irkala, uma deusa e um deus. A adição de Nergal representa a tendência harmonizadora de se unir a Ereshkigal como a rainha do submundo ao deus que, em seu caráter de deus da guerra e da peste, transforma vivos para Irkala e assim se torna aquele que preside os mortos. Como Nergal costumava causar problemas na terra, ao perder a paciência e causar guerras e contendas, foi sugerido que Enki arranjou todo o cenário para tirar ele do caminho. A guerra foi reconhecida como parte da experiência humana. Entretanto, então Nergal não podia permanecer no submundo permanentemente. Ele tinha que retornar à superfície durante 6 meses ao ano. Como ele postou sua escolta demoníaca nos portões, chegou por sua própria vontade. E convidado a ficar como consorte pela rainha, Nergal foi capaz de partir sem ter que encontrar um substituto. Acredita-se que seus mitos simbolizem a mudança das estações, mas talvez também pretendesse ilustrar certas doutrinas desenvolvidas desde o período da Mesopotâmia. Ereshkigal é, portanto, irmã de Ishtar, e de certo ponto de vista sua contraparte, o símbolo da natureza durante a estação não produtiva do ano. À medida que a doutrina de 2 reinos, um desse mundo e um do mundo dos mortos, se cristaliza, os domínios das 2 irmãs são nitidamente diferenciados um do outro. Em seu livro de 1944, Sumerian Mythology, A Study of Spiritual and Literary Achievements in the Third Millennium AC, Samuel Noah Kramer propôs que, de acordo com a passagem introdutória do antigo poema épico sumério Gilgamesh, Enkidu e o Netherworld e o submundo, Ereshkigal foi abduzida à força, levada contra sua vontade para o submundo por Kur e forçada a se tornar a rainha do submundo contra sua vontade. A fim de vingar o sequestro de Ereshkigal, Enki, o deus da água, partiu em um barco para matar Kur. Kur se defende, atirando em Enki pedras de vários tamanhos e enviando as ondas sobre o barco
o barco de Enki para atacá-lo. O poema nunca explica realmente quem é o vencedor final dessa batalha, mas fica implícito que Enki vence. Samuel Noah Kramer relaciona esse mito com o antigo mito grego do rapto de Perséfone, afirmando que a história grega é provavelmente derivada da antiga história suméria. Essa visão, e mesmo a ideia de Kur ser um único monstro bem definido, em vez de um termo vago que se refere a montanhas, terras estrangeiras ou submundo, não são apoiadas por estudiosos modernos. A passagem mencionada é interpretada como Enlil e Anu atribuindo um dote a Ereshkigal. Embora Ereshkigal fosse temida, ela também era muito respeitada. A descida de Inanna tem sido amplamente e erroneamente interpretada nos dias modernos como uma jornada simbólica de uma mulher se tornando seu verdadeiro eu. As obras escritas podem ser interpretadas de qualquer forma razoável, apenas na medida em que essa interpretação possa ser apoiada pelo texto. A descida de Inanna certamente se presta a uma interpretação junguiana de uma jornada para a totalidade ao se confrontar nossa metade mais escura, mas esse não seria o sentido original do poema, nem essa interpretação é sustentada pela própria obra. Longe de elogiar Inanna ou apresentá-la como um arquétipo heróico, o poema a mostra como egoísta e, além disso, termina com elogios a Ereshkigal, não a Inanna. Inanna Ishtar é frequentemente retratada na literatura mesopotâmica como uma mulher que pensa apenas nela mesma, em seus próprios desejos, muitas vezes às custas dos outros. Na epopeia de Gilgamesh, seus avanços sexuais são rejeitados pelo herói e ela então envia o marido de sua irmã, Gugalana, o touro do céu, para destruir o reino de Gilgamesh. Depois que centenas de pessoas são mortas pela fúria do touro, ele é morto por Enkidu, o amigo e companheiro de armas de Gilgamesh. Enkidu é condenado pelos deuses por matar uma divindade e sentenciado à morte, o evento que então envia Gilgamesh em busca pela imortalidade. Na história de Gilgamesh, Inanna Ishtar só pensa nela mesma, e o mesmo é verdade na descida de Inanna. É apenas através da inteligência de Inanna em instruir previamente sua serva Ninshubur sobre o que fazer e a habilidade de Ninshubur de persuadir os deuses a favor de sua amante que Inanna é ressuscitada. Mesmo assim, o consorte de Inanna, Dumuzi, e sua irmã, divindades agrícolas agonizantes e vivescentes, precisam tomar seu lugar no submundo, porque há terra sem volta e nenhuma alma pode voltar sem encontrar um substituto. A personagem principal da peça não é Inanna, mas Ereshkigal. A rainha age de acordo com o julgamento de seus conselheiros, os Anuna, que reconhecem que Inanna é culpada de causar a morte de Gugulana. O texto diz, abre aspas, os Anuna, os juízes do submundo, a cercaram. Eles a julgaram. Então Ereshkigal fixou em Inanna o olho da morte. Ela falou contra ela a palavra da ira. Ela proferiu contra ela o grito de culpa. Ela a golpeou. Inanna foi transformada em um cadáver, um pedaço de carne podre, e foi pendurada em um gancho na parede, fecha aspas, por Wolkenstein e Kramer. Agora, o principal templo dedicado a Ereshkigal estava localizado em Kuta, uma cidade originalmente associada a Nergal, e seu culto tinha um escopo muito limitado. O culto de Ereshkigal se estendeu à Ásia Menor, Egito e sul da Arábia. Na Mesopotâmia, o principal templo conhecido por ser dedicado a ela ficava em Kuta, como a gente já falou. Ereshkigal é sempre representada em orações e rituais como uma deusa formidável, de grande poder, mas frequentemente em histórias como alguém que perdoa uma injustiça ou um erro no interesse de um bem maior. Nessa função, ela encorajou a piedade nas pessoas que deveriam seguir seu exemplo em suas próprias vidas. Se Ereshkigal podia sofrer injustiça e continuar a realizar suas tarefas de acordo com a vontade dos deuses, então os seres humanos não deveriam fazer menos. Seu significado adicional era como a governante do submundo, pelo qual ela era considerada recompensadora do bem e punidora do mal. E o mais importante era manter os mortos no reino que pertenciam, é claro. Os 7 portões do submundo
foram construídos para manter os vivos fora e manter todos que pertenciam lá dentro. Um culto aos mortos cresceu em torno de Ereshkigal para homenagear aqueles que passaram para seu reino e continuar a lembrar e cuidar deles. Uma vez que os mortos não tinham nada além de água lamacenta para beber e poeira para comer, eram colocados alimentos e água doce, água fresca, derramada sobre os túmulos, que se pensava escorrer até a boca dos mortos. O principal objetivo de todos esses atos piedosos era beneficiar os mortos, mas principalmente existia o desejo fervoroso dos vivos de manter os mortos lá no submundo. Os vivos temiam que os mortos voltassem a esse mundo e era necessário evitar tal calamidade a todo custo. Ereshkigal, assim como todos os deuses da Mesopotâmia, manteve a ordem e se posicionou contra as forças do caos. As almas que deixavam o mundo dos vivos não deveriam retornar, e Ereshkigal se certificava que permanecessem onde pertenciam. Se um fantasma voltasse para assombrar os vivos, podia-se ter certeza que era por um bom motivo e com a permissão de Ereshkigal. Como em outras culturas, as principais razões para uma assombração era o sepultamento impróprio dos mortos ou atos ímpios que ficavam impunes. Como a rainha e guardiã dos mortos, Ereshkigal era um poderoso lembrete para os vivos observarem os ritos e rituais adequados em suas vidas e agirem no melhor interesse de suas comunidades imediatas e maiores. Quanto às deusas relacionadas, Alani, equivalente Urrita, a deusa do submundo, Urrita Alani, era confundida com Ereshkigal na Mesopotâmia e com a deusa do sol da terra entre os hititas e luvianos. Embora Alani tenha sido originalmente introduzida na Mesopotâmia como uma figura independente recebendo ofertas em Ur durante o reinado de Shulgi sob o nome de Alatum, ao lado de outras divindades estrangeiras como Ishara e Belet Nagar, ela gradualmente se tornou um pouco mais que um título de Ereshkigal. Outra deusa relacionada é a deusa do sol da terra, Hitita. E Leuvame, Hitita, deusa da morte, Atiana Leuvani, originalmente descrita como uma divindade masculina e com o título masculino de Kate, ou rei, começou a ser visto como uma deusa devido à confluência com Alani e Ereshkigal. Outra deusa relacionada seria Hécate. Mais tarde, os gregos parecem ter aplicado o nome Ereshkigal à sua própria deusa Hécate. No título de um feitiço no papiro mágico de Michigan, que foi datado do final do 3º ou início do 4º século da Era Comum, e como tal foi escrito depois que a arte de ler textos cuneiformes foi perdida, Hécate é referida como Hécate Ereshkigal e é invocada usando palavras e gestos mágicos para aliviar o medo do lançador de punição na vida após a morte. Um estudo mais aprofundado dos textos gregos que mencionam o nome de Ereshkigal revelou nenhum motivo característico de origem mesopotâmica em qualquer capacidade significativa. Os símbolos usados são aqueles associados a Hécate em vez de Ereshkigal. O uso do nome de Ereshkigal não serviu para nenhum outro propósito além de fornecer ao mundo subterrâneo grego uma deusa com um nome estranho que soa misterioso, e que as pessoas que compuseram, transmitiram e usaram esses textos tinham pouco interesse ou pouco conhecimento, ou até mesmo ambos, das tradições mesopotâmicas associadas a Ereshkigal. Outra deusa relacionada, para finalizar aqui, outras deusas, tanto Prosérpina, romana, quanto Perséfone, grega. Como na descida de Inanna, o simbolismo do casamento de Ereshkigal e Nergal aborda os mesmos temas que a história grega de Deméter, deusa da natureza e generosidade, e sua filha Perséfone, quando abduzida por Hades. Já tem vídeo sobre Perséfone e sobre Hades aqui no canal, sobre Hécate também, que eu falei anteriormente. No conto grego, tendo comido o fruto dos mortos, Perséfone deve passar meio ano no submundo com Hades, e durante esse tempo Deméter lamentava a perda de sua filha. Quanto aos símbolos de Ereshkigal, temos o cetro em forma de serpente, crânios, ossos, sua cor é o preto, seus elementos a terra e o ar. Seus animais sagrados são as serpentes, escorpiões e leões. Suas ofertas.
Sobre um pano preto, você pode colocar um cálice de vinho escuro, 7 velas pretas e uma faca. Você também pode ofertar rosas vermelhas bem escuras, suco de romã, suco de limão, absinto, chocolate quente amargo, romãs, amoras, mirtilos, ameixas, limas, laranjas sanguíneas, as grapefruits, né? Pão, beterraba, berinjela, alcachofras, carne de cordeiro, carne de cabra, carne de galo, camarões rei, aquele camarão grande, lagosta, mexilhões, castanhas, noz moscada, alho, trigo, sementes de papoula, amores perfeitos roxos, meimendro, beladona, dálias negras, obsidiana, azeviche, ônix negro, malaquita, ossos de animais, joias de prata ou ouro com cristais pretos, cálices de prata, travessas de prata, cetros ornamentados com ossos de animal ou madeira, espelhos de mão de prata, espelhos negros, perfume de dália da meia-noite, crânios, anéis de garra de prata, espelhos de obsidiana, crânios falsos, né, decorados também, velas pretas, já falei, incenso de cardamomo, mais papoula, mais violeta. Ofertas feitas aos mortos eventualmente encontrarão um meio de chegar até Ereshkigal. Você também pode ofertar seu choro por ela, ou jejuar uma refeição diária enquanto Ereshkigal sofre por seus mortos. Seus epítetos: Rainha do grande abaixo, Senhora do grande lugar, Senhora da grande habitação inferior, Senhora dos vastos caminhos, Rainha do inferno, Rainha da terra do não retorno, Rainha da grande terra. Agora a gente vai falar a oração, vai finalizar com a oração. Todo o material utilizado aqui para pesquisar esse vídeo aqui, para fazer o vídeo para vocês, está relacionado aqui na descrição do vídeo. Então você pode clicar em qualquer desses links para poder buscar mais, tá? Oração, invocação para Ereshkigal. Senhora de Irkala, Senhora das trevas. Viúva de Gugulana, o grande touro do céu. Viúva de Nergal, conquistadora da arrogância. Quem bebe água com os Anunnaki. Quem come pó e argila como pão. Quem bebe lama do rio como cerveja. Que chora pelos jovens forçados a abandonar suas namoradas. Que chora pelas garotas arrancadas do colo de seus amantes. Quem chora pelo filho bebê expulso antes do tempo. Saudamos você em seu luto, Senhora dos 7 portões, protegido por Neti, guardião do submundo. Quem responde apenas a Ereshkigal. Saudamos você em sua tristeza, Senhora que detém o dom da água, o rio em sua plenitude. Senhora que detém a dádiva do grão, os campos em sua plenitude. Senhora que segurou a rainha do céu em sua arrogância, pendurou-a na parede como um pedaço de carne, resgatada apenas pelas lágrimas daqueles que nem masculino nem feminino. Então a mandou de volta apenas para ter, em vez disso, o marido dela para decorar o seu trono. Que todos possamos aprender a sabedoria do Kurgarra e Galatur. Que possamos aprender a chorar pela morte e sentir compaixão até mesmo por aquilo que tememos, pois essa também é sua dolorosa lição, Senhora de Irkala. Ajude-nos a ir além de nós mesmos e nossos medos e ver todos os finais com novos olhos. Bem, aqui eu finalizo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você cultua Ereshkigal, se você tem vontade de cultuá-la. E se você cultua, deixa aqui sua dica para quem está aprendendo. Se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar aqui o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não está inscrito, te convido a se inscrever agora no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.